casamento do nosso filho. É uma missão impossível, né? Que a gente cuida, cria e chega esse momento que temos que orar pelo casamento deles. E aqui o versículo de hoje é Salmo 62:8, que diz assim: confia nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Mais uma vez, confia nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Amém, minhas irmãs? Então, agora é o momento de você confiar no Senhor de todo o teu coração. Não é só enquanto você vê que é impossível. Não é só quando parece, não, vou confiar porque eu não posso fazer. Agora eu vou confiar. Não, ou você confia no Senhor de todo o teu coração, ou você não confia. É simples assim. É uma das coisas que a gente tem aprendido até agora. Todos os capítulos falam muito da gente confiar no Senhor. Porque quando a gente está orando, a gente está confiando em quem? Que Deus está fazendo uma obra. Então, aqui ele fala que Deus é o nosso refúgio. Ele é o teu refúgio, minha irmã. Não adianta você querer colocar a sua mão e entrar na frente de Deus, tentar agir do seu jeito, porque não vai resolver. Nós precisamos confiar no Senhor, nós precisamos descansar no Senhor. Então você precisa realmente agora parar, pensar. Não, eu quero que Deus esteja no controle. Então tá na hora de você, às vezes agora é o momento de você se calar, agora é o momento de você esperar, agora é o momento de você descansar no Senhor, mas em oração, persistindo em oração, para o que? Deus está trabalhando em seu favor. Aí nessa primeira parte ela fala que é a hora que eles decidem se casar. As dúvidas surgem. Será que ele vai cuidar dela? Será que ela vai cuidar dele? Vai lavar as roupas dele como eu faço? Será que ela vai fazer a comida certinho como eu faço? Será que ele vai ser o provedor dela? Será que isso? Será que aquilo outro? Isso é o que acontece na mente de uma mãe quando recebe essa notícia. Ó, mãe, eu quero me casar. Porque quando tá namorando, vai, namora, volta para casa. Mas quando é a partir do momento que casa, é tipo, vamos dizer assim, é tipo uma separação que você vai ter do seu filho. Só fisicamente, mas ele vai continuar sendo seu filho. É porque a gente não quer ver o filho longe, distante, né? Então, às vezes nós criamos até mesmo essas perguntas na nossa cabeça para falar, não, eu acho que ele não vai cuidar direito. Acho que ela não vai fazer direito. Não, acho que não vai dar certo. Não, que não sei o que. Então a gente sempre acaba colocando o que? As preocupações vão surgindo, vão aparecendo. Quanto mais o casamento vai se aproximando, mais preocupação no seu coração, mais aquela ansiedade, aquela loucura vai acontecendo. E aí a gente faz o quê? Começa a reclamar, murmurar. E por que você não ora por isso? É isso que ela fala. Nós precisamos aprender a orar por todas essas situações. Às vezes porque é mais fácil reclamar, às vezes porque é mais fácil murmurar, mais fácil falar mal, né? Falar mal da pessoa, falar mal disso, para ele desistir de casar, para ela desistir de querer resolver essa vida. Não, você tá cedo para casar, continua namorando. Então, é uma coisa que acontece na mente, né? Então nós precisamos deixar as preocupações de lado e começar a orar por elas, por essas situações que você está sentindo, né? Para Deus preparar o teu coração para isso. Ele está crescendo, ele está virando adulto e está na hora de ele seguir a vida dele. Você teve todo esse momento para você criar não só um vínculo, mas também você colocar, ensiná-lo, né? A tudo sobre a palavra do Senhor, o que você pôde fazer no tempo que ele estava com você. Agora, vamos dizer, ele vai colocar em prática tudo que ele aprendeu, de fato, de verdade.
Vamos aqui ao primeiro tópico, que diz assim: orações a longa distância. Uma mãe que ora pelo seu filho à distância, Deus guarda. De fato, essa mãe se deparou com um filho que ele era marinheiro, né? E pelo fato de estar trabalhando, ele só tem uma oportunidade, né, de atracar, né, e de ter, vamos dizer assim, um tempo, umas noites livres. E esse filho dela, o que aconteceu? Ele era virgem. E por fato de ser virgem, todo mundo do navio zoava com ele, falava, você é virgem, não sei o que. Então, isso mexe com a autoestima da pessoa, do seu filho, né? E a mãe, ela sempre estava em oração. E ele sabia disso. E aí, uma certa noite, um certo dia, quando ele falou que o navio ia atracar, ele falou, não, eu vou conhecer uma mulher porque eu preciso tirar minha virgindade. Porque eu preciso deixar de ser virgem para o pessoal parar de ficar no meu pé. Claro que ela não usou essas palavras, mas para você entender. Eu preciso fazer isso. Eu preciso porque o pessoal tá enchendo a minha cabeça. Eu preciso para eles pararem de falar. E aí ele foi, tomou essa atitude e foi. Aí ele viu um grupinho que estava saindo para ir pro bar. Ele pegou, não, vou junto. E aí ele foi, né? Foi porque queria achar uma jovem para resolver essa situação da vida dele. Porque ele achava que era só isso. Que era só isso que ele precisava. E aí, indo para o bar, ele viu um casal fazendo isso, o sexo, propriamente dito, assim, na rua, num beco. E ele ficou com tanto nojo, que ele ficou enjoado, que ele voltou pro bar. E falou, não quero fazer desse jeito não. E aí ele lembrou de quem? Que a mãe dele estava orando por ele, para que ele não tomasse nenhuma escolha errada, para que ele não fizesse nada que ele pudesse se arrepender. E aí, ele lembrando disso, que a mãe dele sempre permanecia em oração, ele ligou para ela, falando, mãe, aconteceu isso, e a mãe, olha, eu estava orando por você, meu filho. Então, o filho sabe quando a mãe está orando por ele. Uma das orações que ela fala, que ela começou a fazer, foi que Deus enviasse a mulher certa para ele. Mas não a mulher para que ele só namorasse e largasse. Não, a mulher que ele ficasse a vida dele, para ele casar, para eles constituírem uma família e para que ela levasse ele a Deus. Então foi por isso que ela orou. Era essa oração que ela tinha pela vida do filho dela. E assim foi, ela orou. E aí teve uma vez que o filho dela começou a namorar uma moça, tal, aí não deu certo, ele terminou, ele sentiu que não era ela. E aí depois, uma certa vez, ele conheceu uma enfermeira, né? E quando ele conheceu essa moça, ele sentiu que era de Deus. Ele sentiu no seu coração, ele não sabe nem como explicar, mas ele sentiu que era de Deus aquela moça na vida dele. E ele via já até o casamento deles. E da mesma forma a moça também sentia. E o que aconteceu? Eles namoraram e ficaram quase 50 anos casados. Porque aí ela acabou falecendo. E ele fazia uma missão missionária. Ele tinha uma missão, né, de pregar o evangelho e sair em missão. E quando ele voltava, ela não estava ali brava, ela não estava ali reclamando, poxa, você vai, viaja, esquece de mim, não. Ele sempre voltava e ele sempre encontrava paz, alegria na casa dele. Ele tinha gosto de voltar para casa. Então, você vê que a oração de uma mãe muda a história de um filho, muda a história de uma outra família que está surgindo porque você está orando, porque você está ali clamando.
Você acha que a sua oração que você está fazendo hoje para o seu filho pequeno não vai mudar lá na frente, mas vai fazer toda a diferença na vida do seu filho. Então você tem que permanecer firme, firme. Deus mudou a história desse rapaz, porque ele lembrou que a mãe dele sempre estava em oração. Então ele sabia que foi Deus que não permitiu que ele fizesse aquilo. Então permaneça. Às vezes é difícil, minha irmã. Às vezes vai ser doloroso você ver certas coisas. Mas você tem que permanecer firme em oração. Porque o inimigo sempre vai tentar tirar o seu foco. Sempre vai tentar fazer com que você pare, com que você desista, com que você olhe somente as situações, os problemas que estão acontecendo ao seu redor. A tempestade. Mas continue olhando para Cristo. Continue com seu foco. Porque Deus está fazendo uma obra em nome de Jesus. Amém? Próximo. Peça a Deus a pessoa certa para o seu filho. Então, Oi, meu amor. Vemos nossos filhos em um relacionamento sério e prestes a casar, mas vemos que esse relacionamento é tóxico ou muito perigoso. O que fazer? Às vezes você vê que seu filho está namorando uma pessoa que você sabe que não é a pessoa certa para o seu filho. Não só pelo fato que a gente está falando assim, meu filho, eu quero meu filho só para mim. Não, estamos falando assim que você quer a felicidade do seu filho. Você quer a felicidade do seu filho. Então esse é o momento. Vai lá com o papai, meu amor. Você quer a felicidade do seu filho. Então você tem que orar para que Deus envie a pessoa certa para ele. E aqui conta a história de uma mãe, né, que tem uma filha que está namorando há um tempo. E ela quer casar. Só que ela vê que esse namoro que ela está tendo está influenciando de uma tal forma a vida da filha dela que ela faz tudo por ele. Tudo por ele. Sabe aquela pessoa que se entrega mesmo, que não acredita em que ninguém fale, que é só ela mesma. Então é como se ele estivesse controlando ela. Então o que os pais começaram a ver isso, que isso estava sendo perigoso para a vida da filha. Então como eles começaram a fazer o quê? Como eles ainda não conheciam o rapaz, eles foram conhecer o rapaz. E aí eles começaram a orar por eles. A orar pelo relacionamento do filho, da filha, né, no caso, dos dois, né? Que se fosse de Deus, Deus ia permanecer ali, ia dar tudo certo. Se não fosse de Deus, Deus ia tirar esse rapaz da vida dela. E aí estava chegando o casamento, né? E aí a mãe falou assim, olha filha, dá um tempo, espera um tempo, aí vamos ver se é de Deus, Deus vai te mostrar aí o que você precisa ver, se é isso mesmo, porque assim, casamento não é uma coisa que a gente vê aí, que hoje a gente vê, tem gente que casa, filha, por favor, tem gente que casa, e aí, não gostei, achei que era de um jeito, fica 6 meses e separa. Não, casamento é uma coisa que é para a vida toda. Você aceitou na alegria e na tristeza, não foi? Você não aceitou só por um tempo, só por 6 meses, tá? A gente vai casar por 6 meses e aí, se der, a gente, né? Então, é uma coisa que a gente tem que observar, tem que ver. Então, é algo que a gente tem que pedir a direção de Deus. E aí, o que ela fez? Ela começou a orar juntamente com seu marido e Deus começou a mostrar para ela o que ela precisava fazer. E aí ela foi lá e conversou com o rapaz. E aí Deus foi mostrando coisas do passado do rapaz, até mesmo como é a família dele, né? E ele teve uma criação totalmente diferente dela. E tudo que ele estava passando ali, tudo que ele estava mostrando ali, foi efeito da criação dele. E aí ela achando que não ia dar certo, porque ele não podia mudar, e Deus estava mudando o coração, porque ela estava orando. E quando ela foi conversar, quando ele se dispôs a conversar com ela, o noivo da filha se dispôs a conversar com ela, ela viu o que precisava ser feito. Deus mostrou para ela.
E ali, toda semana, o que aconteceu? Toda semana eles tinham um momento para conversar, um momento para falar de Deus. Então, ela criou essa situação que foi para melhorar. E mudou. Você vê que mudou toda a situação. Aquilo que era impossível de fazer, aquilo que ela talvez achava que não ia dar certo, Deus mostrou para ela que podia fazer a diferença. Então, se ela não tivesse em oração, ia mudar a vida tanto desse rapaz, que ia se unir com a filha dela, ia mudar. Talvez ia ser mais uma família destruída. E talvez ela ia chorar mais. Só que ela fez o quê? Ela foi orar. Ela foi aos pés de Jesus, que podia resolver, que podia fazer uma obra ali naquele coração. E ali ela foi trabalhando, Deus foi fazendo uma obra, e foi lindo o trabalhar de Deus na vida daquele rapaz. Então, você, como missão, Deus conta com você, não só para fazer a diferença na vida dos seus filhos, mas também dos agregados. Lembra que eu já falei dos agregados? Os agregados são aqueles que casam com seus filhos. Então, através de você, Deus quer alcançar eles também. Então fica firme, Deus é contigo, em nome de Jesus. É orando que Deus mostra o que fazer. É orando que Deus mostra para você o que você deve fazer, tá bom? Próximo. Submetendo-se à vontade de Deus. Nós colocamos as necessidades diante de Deus e deixamos as decisões com Ele. Mas tem pessoas que sentem a necessidade de ter alguém, mas tem outras pessoas que não. O importante é pedir a resposta de Deus. Existem pessoas que querem encontrar alguém, né? Que querem casar. Existem filhos que querem, mas existem filhos que querem se focar na faculdade, que querem se focar nos estudos, na profissão, né? Na carreira dele. Mas tem uns que querem se casar, se juntar, tem outros que querem bens, né? Ah, eu quero conquistar minha casa, depois eu penso em casar. Eu quero conquistar isso, depois eu penso em casar. Então, você tem que pedir a Deus, né? Para que Deus dê tudo aquilo que seu filho precisa. Né? A gente acha que precisa, né, de tudo, né? Se a gente for fazer uma lista, a gente pede um monte de coisa. Mas você tem que pedir com sabedoria a Deus que Ele possa dar aquilo que seu filho precisa. Então, por isso que fala de submeter à vontade de Deus. Nós precisamos deixar o querer do Senhor, a vontade do Senhor, prevalecer sobre a vida do nosso filho. Seu filho não quer? Peça para Deus convencer, peça para Deus trabalhar, peça para Deus fazer uma obra. Amém? E creia que Deus está trabalhando no coração dele. Não desista, persista, fica firme. Deus é com você em nome de Jesus. Amém? Então, peça a resposta de Deus, que Deus vai falar ao coração dele em nome de Jesus. Próximo aqui. O valor do sofrimento. Mesmo quando oramos pelos cônjuges de nossos filhos e pela pureza deles, desde criança, as nossas orações nem sempre são respondidas como desejamos. Mas Deus promete estar conosco. Não tem como impedir as escolhas erradas dos nossos filhos. Aqui conta a história de uma mulher que ela tinha uma filha, né? Ela orava pela virgindade da sua filha. Mais uma vez, olha. Então é um assunto talvez que às vezes a gente fala que a gente tem até receio de falar. Mas é uma necessidade. Você precisa orar pela virgindade dos seus filhos. Você precisa orar pela vida sentimental. Precisa orar pela vida conjugal do seu filho. Precisa apresentar diante de Deus. Né? Tem coisas que seu filho te conta, mas tem coisas que ele não te conta. Então você não vai saber. Mas Deus sabe. Então por isso há essa necessidade de você apresentar diante de Deus. Então essa moça, essa mãe, né? Apresentava a virgindade da filha dela. Fazia uma oração para que Deus a protegesse, para que ela só se entregasse para o marido dela. Né, de fato e verdade, depois que casasse. Mas não aconteceu. Por mais que ela orou, ela pediu, clamou, a menina acabou se entregando para um rapaz da faculdade e acabou engravidando. E a filha até mesmo pensou em abortar. Pensou em fazer isso.
né? E aí ficou aquela coisa, né? Aquele conflito, aquela dor no coração da mãe. E ela falando, Senhor, por que o Senhor permitiu? Às vezes a gente não sabe o porquê acontecem certas coisas, mas Deus permitiu que acontecesse. Como eu disse, não tem como a gente impedir as escolhas erradas dos nossos filhos, mas podemos continuar orando. Você não sabe o porquê esse propósito, porquê isso aconteceu, porque teve essa necessidade de acontecer na vida do seu filho. E aí ela engravidou, e aí quando ela engravidou, ela ficou nesse pensamento, e a mãe orando ali para que a filha não tomasse nenhuma decisão errada. E aí ela decidiu voltar para casa. E aí a parte mais difícil para a mãe foi aquele negócio de perdoar, e Deus foi trabalhando no coração dela também, né? Porque houve um ressentimento, né? Então Deus foi trabalhando no coração da mãe, ela louvou a Deus pelo fato de a filha não querer abortar, querer ficar com a criança. E ali a parte mais difícil foi, como é que minha filha agora vai se casar com alguém já tendo filho? Uma mãe solteira, né? Hoje a gente vê que tem muitas mães solteiras, porque hoje até mesmo tem mulheres que estão, né, preferindo ficar sendo mães solteiras, né, criando seus filhos, né? Tem pais que estão abandonando, infelizmente, e também tem ao contrário, né, gente? A gente vê que também tem mulheres abandonando a casa, deixando os filhos com os pais, os filhos com os pais dela, com os avós, né? E também com o próprio pai, né? Então, a gente vê que tem todo esse tipo de situação que já está acontecendo. Então, Deus foi trabalhando no coração da mãe e também Deus foi trabalhando no coração da filha. Por que Deus permitiu aquilo acontecer? Por que ela precisava passar por isso? Por que ela tomou aquela decisão errada, mesmo a mãe orando? Então, a gente tem que entender, tudo tem um propósito. Talvez aquela menina precisava aprender de alguma forma diferente. Uma coisa a gente tem certeza, que aquela criança não tem culpa de nada. Aí ela entendeu tudo que a mãe dela estava dizendo para ela. Quando? Quando ela teve o filho. Quando ela tomou aquela decisão errada. É nesses momentos que a gente toma a decisão errada que Deus começa a falar, olha filho, eu tenho um plano para você. Eu tenho algo especial para você. E Deus tem algo especial tanto para você quanto para o seu filho. Então, não é momento de você acusar. O valor do sofrimento é quando você entrega nas mãos de Jesus. Quando você fala, Senhor, olha, eu não quero ficar sentindo isso. Eu sei que meu filho tomou essa decisão errada, mas agora eu quero amá-lo ainda mais. Eu quero fazer ainda mais. Eu quero, Senhor Jesus, apresentar mais o coração, a vida, a família, qual foi a escolha que ele tomou, né? Você tem que ir ali apresentando diante de Deus, pedindo para o Senhor, trabalhe, Senhor. É o Senhor que convence. Então, esse é o valor do sofrimento. Você vencer você mesma, para que Deus possa trabalhar. Amém? Sei que não é fácil. É difícil e aos olhos humanos às vezes é até meio complicado. Mas você tem que crer que Deus está trabalhando na vida do teu filho. Você precisa estar mais perto do Senhor mais do que nunca. Nada é fácil nessa vida, mas a palavra do Senhor diz, Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. É um versículo que você vai ouvir muito, porque é uma realidade. A gente vai ter aflição, mas ele falou para a gente ter bom ânimo. Ele venceu, nós também vamos vencer. Você vai vencer isso. Vença a sua vontade, vença o seu eu, mamãe, para que Deus possa operar e fazer uma obra na vida do teu filho. Em nome de Jesus. E por fim, orando com determinação. Coloque sua expectativa nas mãos de Deus. Nós temos sonhos, projetos. Se for anotar tudo que a gente tem planejado para a vida do nosso filho, são inúmeras. Né? O que a gente quer que os nossos filhos alcancem, conquistem. E nós temos que colocar todas essas expectativas, sonhos, projetos, tudo diante de Deus. Deus sabe o que é melhor para nós, Deus sabe o que é melhor para o nosso filho.
A partir do momento que a gente coloca Deus no controle de tudo, Deus trabalha de uma forma toda especial. Mas nós precisamos confiar. Nós precisamos descansar no Senhor, mas permanecer firmes em oração. Não podemos dar brecha para o inimigo, não. Não deixe o inimigo entrar e destruir, não. Não deixe o inimigo fazer morada na vida do teu filho, na sua casa ou na sua vida. Não dê espaço para o diabo. Não dê brecha. Não dê brecha para o inimigo poder agir na sua vida. Fique firme em oração. Quando as mães oram, o que acontece? Um grande trabalhar de Deus acontece na vida, na família, na história do seu filho. Muda totalmente. Quando existe uma mãe de oração na casa, muda totalmente a história não só do filho, mas do marido, de todas as pessoas que a cercam. Então, mantenha-se em oração. É um fato. A sua vida vai influenciar a vida dos outros. Tá bom? Em nome de Jesus. E aqui fala, ore e jejue. Você tem que estar sempre em consagração, minha irmã. Você tem que estar sempre firme e forte na palavra do Senhor. Por quê? A gente lembra sempre daquela música do Thales. Todo dia o diabo vem, todo dia vem as propostas, todo dia vem as tentações, mas nós temos que escolher Deus. Então o inimigo vai tentar de todas as formas nos parar. Ele não desiste, ele não tira férias. Ele não tira férias. Nessa pandemia ele não tirou férias não, ele trabalhou mais do que nunca. Então a gente tem que pensar, Senhor, como é que eu estou? Quando a gente deve jejuar? Quando a gente vê que a nossa carne está tentando prevalecer. Quando o nosso eu está, vamos dizer assim, quando o nosso eu já está ultrapassando a vontade de Deus. Quando a gente vê que nós estamos já falando, Senhor, eu não quero, estou cansada. Quando a nossa vontade está querendo prevalecer a vontade de Deus. É aí que você deve orar. É aí que você deve se consagrar. E ainda mais. Porque o inimigo vai tentar o quê? Lançar dardos inflamados sobre a sua vida, sobre a sua família. E se você não tiver fortalecido, e se você não tiver com a armadura de Deus, você vai ser atingido. E o inimigo vai tentar te destruir, ele vai te atingir, mas não é só uma vez não. Ele vai te atingir até você cair, até você se prostrar, até não haver mais nada. Então, não ache que o inimigo está brincando. Ele não está brincando, minha irmã. A partir do momento que você se levanta e fala, não, a partir de hoje a minha vida vai ser diferente, a minha vida com Deus vai ser diferente, a minha comunhão com o Senhor vai ser diferente, o inimigo, ele vai tremer. Mas você tem que permanecer firme. Vai vir a tribulação, vai vir as propostas, vai vir as situações, mas nós temos que permanecer firmes. Deus é contigo, minha irmã. Deus é contigo, mulher valente. E saiba que Deus não se esqueceu de você. Saiba que Deus está trabalhando em seu favor. Não desista, persista, fica firme. Deus é contigo, Deus é com você, em nome de Jesus. Amém? E siga a direção da Bíblia. Deus nos dá muitas instruções através da palavra do Senhor. Deus deu muitas instruções a muitos homens de Deus, mulheres de Deus no passado. E hoje, todas essas instruções, Deus tem nos dado também através da tua palavra. Tem nos dado para a gente crer, para a gente não ter medo, mas ter fé, para a gente perseverar em oração, para a gente entregar o nosso coração perante o Senhor. Então, sempre tem aquele versículo que marca a sua vida. E aquele versículo que Deus até mesmo coloca no teu coração para você estar orando em cima dele. Então siga firme. Você vê que temos muitas áreas para orar na vida do nosso filho. E apresentar essas várias áreas da vida do nosso filho é uma necessidade que a gente tem que ter. Por exemplo, Senhor, eu quero orar pela vida do meu filho, para que ele ache uma mulher de Deus, para que leve ele para a presença de Deus ainda mais, se seu filho está desviado. Senhor, eu quero uma mulher de Deus na vida do meu filho, que respeite ele, né? Uma mulher de Deus que é uma mulher virtuosa, uma mulher cheia da presença do Senhor, que ele venha ver a presença do Senhor na vida dela, que ele venha voltar para os teus caminhos.
Eu quero um homem de Deus para a vida da minha filha, que seja que nem na Bíblia, como Cristo ama a igreja. Então, a gente tem que pedir para Deus fazer essas orações perante o Senhor, segundo a palavra, seguindo a Bíblia. Então, Senhor, na tua palavra diz que isso, isso e isso, eu quero isso e isso para a vida do meu filho. Eu quero isso e isso para a vida da minha filha. Então, você tem que apresentar diante de Deus. Por isso que fala para a gente orar pelo casamento do nosso filho. Às vezes a gente ora quando é criança, ora do adolescente, casou, já fala que nem mais é problema, né? Não é mais meu problema, agora não preciso mais orar, não. Mais do que nunca, devemos perseverar, continuar orando, firmes pela vida deles. Eles precisam também, né? Afinal, estão formando uma nova família e motivos para orar a gente tem aos montes. Então você tem que perseverar firme. Coloque tudo diante de Deus. Faça aquela listinha que eu sempre falo. Faz aquela listinha. Use as 3 armas que Deus te dá. A palavra dele, a oração e o nome de Jesus. Não deixe de usar essas armas. Você vai vencer, minha irmã. Permaneça firme, porque Deus é com você em nome de Jesus. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então não desista. Persista firme. Deus vai fazer uma grande obra acontecer. Deus vai fazer milagres acontecerem na sua vida em nome de Jesus. Até a próxima semana. Que Deus abençoe. Beijo, meninas. Até mais. Tchau.